Estamos começando a leitura do livro O Bebê do Amanhã. Estamos no capítulo 9. Para quem já está acompanhando com a leitura, é na página 205. Então vamos lá, vamos ver se a gente lê o capítulo todo, são 20 páginas. E o nome do capítulo é Experiência, a arquiteta do cérebro. O que os bebês sabem ao nascer? Como descobrem o mundo e quando? São inerentemente bons ou maus? Sabe que são seres humanos praticamente logo que nascem? Só aprendem a falar com mães e pais que cuidam bem deles, ou esse conhecimento é inato, tão intrínseco à biologia dos seres humanos quanto os olhos, os rins ou o cérebro? Ao longo dos séculos, enquanto os seres humanos tentavam definir a consciência do bebê, ninguém aplicou o método científico a essa questão antes do psicólogo suíço Jean Piaget, 1962. Trabalhando com Valentine, sua mulher, que também era psicóloga, Piaget registrou os atos dos seus 3 filhos nos mínimos detalhes e depois analisou os resultados. Com base nesse trabalho, Piaget propôs 4 estágios distintos do desenvolvimento dos primeiros anos, entre os quais temos o sensório-motor, do nascimento até 2 anos, caracterizado pela capacidade de diferenciar entre o eu e o ambiente, e o pré-operacional, de 2 a 7 anos, definido pela capacidade de nomear os objetos com palavras. O pensamento lógico só era possível depois dos 7 anos, dizia Piaget, e a abstração estava fora do alcance antes dos 12 anos. Piaget revolucionou as teorias do desenvolvimento infantil. Foi o primeiro a sugerir que nascemos com cérebros plásticos que se desenvolvem por meio de exploração do meio ambiente. Mas hoje sabemos que Piaget entendeu mal um monte de coisas. Ele viu o bebê e a criança que está começando a andar como particularmente egocêntrica, ao passo que a pesquisa mais recente mostra que os bebês são empáticos e voltados para o outro. Ele achava que os bebês operavam de acordo com o ditado: longe dos olhos, longe do coração, quando agora sabemos que os bebês se lembram de pessoas e acontecimentos fora da sua esfera imediata de percepção. Ele disse que os bebês eram mais ou menos como peixinhos dourados, sem muita noção de como o mundo funciona. No entanto, novos estudos indicam que já aos 3 meses de idade, os bebês compreendem intuitivamente alguns conceitos, como o de gravidade, percebem que um livro mal equilibrado vai cair da prateleira. Piaget separou o desenvolvimento cognitivo e emocional em 2 reinos distintos, mas hoje sabemos que os 2 trabalham em conjunto. E, embora a ideia de estágios de Piaget tenha sido um avanço em relação aos conceitos mais antigos, sua visão essencialmente linear, com o desenvolvimento do cérebro progredindo sistematicamente do nascimento até a idade adulta, ignorou o essencial. Os estudos mais recentes mostram, sem sombra de dúvida, que o desenvolvimento do cérebro e a aprendizagem associada a ele não tem nada de linear. Em vez de uma curva regular de aprendizagem, os seres humanos foram programados para explosões de aprendizagem que lhes abrem janelas de oportunidades que abrangem um conjunto diferente de conhecimentos e capacidades. Subtítulo: O videotape em ação. A maioria das pessoas não se dá conta de que a tecnologia que permite aos cientistas estudarem realmente os bebês, medindo objetivamente suas capacidades e grau de consciência, é agora o que consideramos um ponto pacífico, o videotape, que já está ultrapassado para o nosso tempo, mas tudo bem.
Ao captar literalmente milhões de detalhes que estavam antes sob o radar da observação científica, o vídeo revelou, como nunca antes, a verdadeira natureza do bebê. A revolução do conhecimento começou de uma forma pouco auspiciosa na Universidade de Washington, em 1977, quando um jovem psicólogo do desenvolvimento chamado Andrew Meltzoff usou uma câmera de vídeo para testar a sabedoria então convencional. A noção de que os bebês não conseguem enxergar de fato, que não conseguiam extrair nenhum significado dos acontecimentos à sua volta e que, nos primeiros meses de vida, o que algumas mães e pais afirmavam ser um sorriso era, na verdade, gases. Seu experimento simples era verificar se os bebês tinham algum vislumbre de sua condição humana. Para descobrir a resposta, gravou fitas de bebês com 12 a 21 dias de idade, quando eles imitavam expressões faciais de adultos. Ele descobriu que os bebês conseguiam imitar sistematicamente o adulto quando ele punha a língua para fora, abria a boca ou franzia os lábios. Depois ampliou a pesquisa para incluir os recém-nascidos. Instalou um laboratório ao lado da sala de partos de um hospital local e pediu à equipe que o chamasse quando um bebê tivesse prestes a nascer. Correndo para o hospital a qualquer hora do dia ou da noite, ele descobriu que recém-nascidos tão jovens quanto 42 minutos de vida conseguiam imitar os adultos. Isso em 1977. Desde então, essas descobertas foram reproduzidas em mais de uma dúzia de laboratórios e estudos. Além disso, várias características dos estudos demonstram que esses comportamentos são o produto de processos semelhantes à inferência e não meros reflexos. Bebês muito novinhos olham para os rostos dos adultos e fazem vocalizações e gestos de uma forma que parece sintonizada com as vocalizações e gestos dos adultos. Sorriem quando os adultos sorriem e mexem-se no mesmo ritmo que eles. Quando as previsões do bebê sobre a resposta da outra pessoa são frustradas, quando, por exemplo, a mãe reage aos gugus e dadás do bebê com o rosto triste, o bebê fica claramente aflito. A imitação é um comportamento particularmente interessante e potente, porque implica reconhecimento de similaridades entre o eu e o outro, o imitador e o imitado. A imitação sugere uma relação inata entre conduta e interação, e uma tendência espantosa para a comunicação social. Esta comunicação, como os estudos mostram, é particularmente fluente quando o tom de voz do adulto é combinado com uma atenção amorosa, convidando a criança a interagir e a responder. Uma criança que ouve uma voz suave e melodiosa perguntar: "O que você fez ontem? O que você viu?", vai ouvir mais a mãe ou o pai do que ao escutar uma sentença fria e mandona do tipo: "Para com isso", ou "Venha cá". Subtítulo: Ação afirmativa. Uma menina de 3 anos aproxima-se da mãe, ocupadíssima com blocos que não consegue equilibrar. Ansiosa e um pouco irritada, a menina exige a atenção imediata da mãe. "Por que você está tão chateada?", pergunta a mãe à menininha, sorrindo e esfregando-lhe as costas. "Não consigo empilhar isso aqui", respondeu a menina. A mãe para com seu trabalho, inclina-se e vai ajudá-la. "Se você puser os blocos em cima da mesa, em vez de colocá-los no carpete, talvez vão ficar empilhados", diz a mãe. A menininha tenta pôr a ideia da mãe em prática, mas os blocos caem de novo. "Vou ajudar você assim que terminar isso aqui", diz a mãe. Ela mal acabara de dizer essas palavras quando a filha joga os blocos no chão. A mãe olha para ela
depois vai na sua direção e a abraça. Esses blocos estão te deixando louca. Tudo bem, vamos empilhá-los depois. E agora, será que você poderia me ajudar a terminar a minha tarefa? Primeiro com relutância, depois com mais entusiasmo, a criança ajuda a mãe a juntar papéis e um sorriso ilumina o seu rosto. No decorrer dessa interação, a mãe da menininha estava sem saber, dando-lhe lições de empatia, compreensão, cooperação, respeito e autodisciplina. Se essas experiências são repetidas durante toda a infância, a menininha vai aprender a ver a si mesma como alguém competente, valorizada e amada. Ao longo de toda a sua vida, essa criança vai esperar que os outros lhe deem ouvidos quando ela fala e ela, por sua vez, vai dar ouvido aos outros. Agora vamos repetir a cena, mas dessa vez com outra mãe. Uma menininha de 3 anos aproxima-se da mãe, ocupadíssima, com blocos que não consegue equilibrar. Ansiosa e um pouco irritada, a menina exige a atenção imediata da mãe. Sem levantar os olhos, a mãe diz: para com essas reclamações, já tenho muito o que fazer além de ficar escutando você se queixar. Não vê que eu estou ocupada? A criança afasta-se e joga as peças no chão. A mãe continua o que estava fazendo, a menininha grita mais alto, depois corre para o quarto e bate a porta. Se essas experiências acontecerem muitas e muitas vezes, a mãe, por meio de suas palavras e atos, vai ensinar à filha que suas necessidades são secundárias, que seus sentimentos não têm a menor importância e que, quando ela está mal, ninguém dá a mínima. Essa criança provavelmente vai ter pouca autoestima e pode se tornar retraída socialmente ou exageradamente agressiva. As últimas descobertas mostram que o tipo de tratamento que os pais dispensam à criança tem um impacto muito maior sobre o desenvolvimento do cérebro do que jamais sonhamos que fosse possível. A pesquisa de 1997 demonstra que a aquisição de linguagem, a cognição e a inteligência reforçam-se mutuamente e dependem da relação entre a criança e a pessoa que cuida dela. O que o oxigênio é para o cérebro, as palavras pronunciadas com delicadeza, respeito e amor são para a jovem psique. Subtítulo: A construção do cérebro. Isso faz sentido à luz do que agora sabemos sobre o cérebro. Mesmo antes do parto, a criança já criou um molde para sua personalidade, atitudes e talentos. Mas, apesar desse crescimento e dessa definição pré-natais, o cérebro está longe de estar pronto. Ainda uma obra em construção, ela vai passar por mudanças incríveis com bases na intenção com o ambiente externo entre o momento do parto e os 3 anos de idade. A plasticidade do cérebro é um presente da evolução para a humanidade. Com um cérebro inacabado, os bebês humanos têm a chance de desenvolver aquelas qualidades e atributos de que precisam para sobreviver na parte do mundo que lhes coube. Levado à perfeição pela interação com um ambiente específico, o cérebro humano é verdadeiramente ecológico. Mais complexo do que a pura e simples ativação dos genes permitiria, o cérebro humano tem muito mais chance de sobreviver e adaptar-se do que o cérebro de outras espécies. A construção do cérebro depois do nascimento tem tudo a ver com a construção de redes. Os meios pelos quais as células do cérebro interconectam-se e comunicam-se umas com as outras é um ponto. Vou reler essa frase. A construção do cérebro depois do nascimento tem tudo a ver com a construção de redes. Os meios pelos quais as células do cérebro interconectam-se e comunicam-se umas com as outras. Ponto. Antes do nascimento, a experiência ajuda a estabelecer os circuitos primários do cérebro, formando uma base para o desenvolvimento.
Depois do parto, a atividade de formação de redes passa a se intensificar cada vez mais no córtex cerebral, refinando a percepção sensorial, o equilíbrio emocional, as faculdades cognitivas e as interrelações pessoais. O processo está enraizado, em parte, na biologia básica das células. Os neurônios, ou células nervosas, fazem o cérebro se comunicar por meio de sinais elétricos que percorrem toda a extensão da célula nervosa. Com a ajuda de neurotransmissores, como a serotonina, esses sinais transpõem a sinapse de uma célula para outra, fortalecendo os circuitos nervosos usados com mais frequência. Essa rede complexa de conexões determina a fluidez do nosso pensamento, a força de nossos talentos e a felicidade ou ansiedade com que enfrentamos o mundo. E, de forma simples, mas profunda, a experiência molda a maneira pela qual os circuitos cerebrais se formam. Uma única célula pode se conectar com até 15 mil outras. Quanto mais sinapses uma pessoa tem, tanto mais complexas e variadas são as suas redes neurais, e tanto mais inteligente e criativa ela será. Do nascimento até os 3 anos de idade, o cérebro é uma fábrica de sinapses, produzindo conexões num ritmo acelerado. Mas a natureza faz mais que apenas construir o cérebro. Como um mestre esculpindo um bloco de argila, a experiência também molda o produto final ao longo da infância e da adolescência, selecionando as conexões. Dos 3 aos 10 anos de idade, as sinapses são produzidas e destruídas exatamente no mesmo ritmo. Depois dos 10 anos de idade, a eliminação supera a produção. Quando seu filho tem 3 anos, seu cérebro já formou cerca de 1 quatrilhão de sinapses, mais ou menos 2 vezes a quantidade de que dispõe o seu pediatra. O cérebro do bebê é super denso, preparado não só para aprender e expandir-se, mas também para podar os neurônios que não estão sendo usados. E como o cérebro sabe que conexões manter e que conexões eliminar? Quando uma conexão é usada repetidamente, ela se torna permanente. Por outro lado, uma conexão pouco usada é abandonada. As crianças com quem raramente alguém conversa, lê para elas ou brinca com elas, nos seus primeiros anos, vai ter um desenvolvimento limitado em termos de linguagem. E, o que é mais importante ainda, vai ter um desenvolvimento limitado em termos sociais. Um circuito neural do cérebro do seu bebê é como uma trilha estreita na floresta. Um trânsito maior vai alargar essa trilha, tornando mais fácil e mais rápido percorrê-la. Os trajetos mais fortes e mais usados vão sobreviver, ao passo que aqueles que não são usados vão acabar por atrofiar e desaparecer. E tem mais. Embora Piaget tenha sido o primeiro a sugerir estágios diferentes de desenvolvimento para o aprendizado de tarefas diferentes, os neurocientistas de hoje descobriram uma série de janelas de aprendizagem que se abrem e fecham literalmente durante os primeiros anos de vida. As vistas dessas janelas são particularmente espetaculares no laboratório do neurocientista Harry Shugani, 1998, de Michigan, que usa imagens obtidas por tomografia para analisar o metabolismo da glicose no cérebro. Shugani demonstrou que há meses de apogeu ao longo dos 3 primeiros anos de vida, quando o desenvolvimento do cérebro é particularmente rápido, e durante o qual várias lições que vão do cognitivo ao emocional têm um impacto especialmente grande. As imagens de Shugani, 1998, mostram quando exatamente determinadas partes dos cérebros ascendem, os primeiros sistemas a entrarem em ação, observa ele, são os emocionais. Estudando os recém-nascidos, ele descobriu
uma atividade particularmente intensa no sistema límbico, considerado há muito tempo o centro das emoções. Nos recém-nascidos são particularmente ativos a amígdala e o córtex cingulado, estruturas límbicas associadas ao controle emocional. À medida que os meses passam, o metabolismo da glicose aumenta em outras áreas do cérebro, uma após outra. Com 2 ou 3 meses de idade, por exemplo, os hemisférios do córtex visual e do cerebelo entram em ação, justo a tempo de promover as capacidades visual e sensório-motora. O córtex frontal, a última área do cérebro a apresentar um aumento no consumo de glicose, fica cada vez mais ativa a partir de 6 meses de idade. Isso coincide com comportamentos relacionados à cognição, o fenômeno de ansiedade com a presença de estranhos, um desempenho melhor em testes de tarefas e coisas desse tipo. Com 1 ano de idade, observa Shugani, o modelo de utilização da glicose do bebê lembra qualitativamente aquele do adulto. Algumas questões chamam particularmente a atenção. Shugani observou que o cérebro dos bebês saudáveis despertam de acordo com a ordem evolutiva, com as estruturas anatômicas de origem mais antiga, isto é, o sistema límbico, encontrado nos mamíferos a partir dos roedores, ativadas antes de estruturas mais novas, o córtex frontal, o centro do pensamento complexo. Além disso, as estruturas do cérebro que mostram índices metabólicos iguais ou maiores que as quantidades que produzem na maturidade e que são reveladas pelas imagens obtidas com a tomografia, são aquelas que dominam o comportamento em qualquer idade. Por exemplo, quando as estruturas límbicas são ativadas, o bebê está assumindo o controle emocional. Quando a ênfase muda para as áreas visual e sensório-motora do cérebro, o bebê está focando o domínio das faculdades associadas à coordenação mão-olho. No momento do parto, o córtex frontal tem uma atividade correspondente a 30% daquela do adulto jovem, mas isso muda rápido. Entre o parto e os 3 ou 4 anos de idade, essas mesmas regiões do cérebro apresentam um aumento dramático de atividade, excedendo as quantidades dos adultos em aproximadamente 100%. Gente, olha a velocidade dos neurônios, né, da eletricidade acontecendo no cérebro de um bebê. Shugani, em 1998, descobriu que a atividade da glicose mensurada pelas imagens obtidas por tomografia correspondem não só às janelas de aprendizagem, mas também à proliferação de sinapses. O auge dessa proliferação acontece, claro, no córtex cerebral entre o momento do parto e os 4 anos de idade. O metabolismo da glicose e a produção de sinapses entra num platô em meados da infância e, na adolescência, voltam a diminuir. Durante esse período, à medida que o metabolismo da glicose declina e as sinapses são eliminadas, o cérebro fica menos plástico e o indivíduo perde a flexibilidade, fica mais sintonizado com certas capacidades ou talentos do que com outros, mais estável na sua maneira de ser. Muito bom. Shugani, em 1998, observa que, quando esse processo sofre perturbações, quando a estimulação certa não consegue impactar o cérebro em crescimento, exatamente na hora certa, muitos problemas podem acontecer. As crianças privadas de exposição à linguagem, por exemplo, ainda podem chegar a ter uma capacidade razoavelmente normal de se comunicar verbalmente, mas só se for feita uma terapia intensiva de fonoaudiologia antes dos 10 anos. Em acidentes onde o hemisfério do cérebro, que é o dominante em termos de linguagem, é lesado,
há uma recuperação melhor da capacidade linguística se a lesão acontecer antes dos 10 anos de idade. A análise do sistema visual humano sugere fases cruciais semelhantes e menor plasticidade nas crianças. Numerosos estudos examinaram crianças com uma oclusão monocular, onde uma catarata ou algum outro problema as priva da visão de um dos olhos. Na maioria das situações, a correção médica permite às crianças a recuperação da visão do olho obstruído, mas só quando essa correção é feita antes dos 8 a 10 anos de idade. O resultado final, observa Shugani, é a presença das janelas distintas de oportunidade quando a aprendizagem é eficiente e facilmente preservada. Programas de intervenção e currículos educacionais para os primeiros anos de vida, acrescenta ele, provavelmente funcionariam melhor com essas janelas de aprendizadas em mente. Subtítulo: Percepções sensoriais. Quando os pais se comunicam com seus bebês, é essencial entender o que acontece e exatamente como e quando. Grande parte das informações mais recentes sobre isso foi muito bem resumida por Andrew Melzotoff e duas coautoras, a cientista cognitiva Alison Gopnik, da Universidade de Berkeley, da Califórnia, e a linguista Patricia Kuhl, uma das principais autoridades mundiais em desenvolvimento da fala e professora da Universidade de Washington, de Seattle. Em seu livro publicado O Cientista no Berço, de 1999, elas explicam como os psicólogos do desenvolvimento mapearam a percepção, a cognição e outras capacidades do bebê. Ao mensurar fatores como movimentos dos olhos dos bebês e a ação de sugar em resposta à imagem e sons, as pesquisadoras concluíram que os recém-nascidos discriminam vozes e rostos humanos de outros sons e imagens e que têm preferência por eles. Poucos dias depois do parto, eles reconhecem rostos, vozes e cheiros familiares e os preferem aos desconhecidos. Esse é um estudo de 1999. Meltzoff e Cole observaram que as próprias limitações da visão do recém-nascido os obrigam a prestar uma atenção especial às pessoas. Não é verdade que os recém-nascidos não enxergam, dizem eles, mas os bebês são muito míopes segundo padrões adultos. O essencial é que os objetos a cerca de 30 centímetros de distância, aquela distância do rosto da mãe ou do pai, quando os segura no colo, tenham um foco excelente, ao passo que todo o resto fica borrado. Em síntese, os bebês parecem programados para ver as pessoas que os amam, com mais clareza do que qualquer outra pessoa. E com certeza com pessoas que ponham esses bebês no colo, né? Que é a posição, e não na cama, à distância. A visão melhora rapidamente, claro, e a janela de oportunidade da acuidade visual estende-se do nascimento até os 8 meses de idade. Os pais não precisam comprar brinquedos em preto e branco, com um contraste muito grande para estimular a visão dos filhos, mas devem fazer um exame de vista nos bebês o mais cedo possível, por volta de 2 semanas de idade. Se não for corrigido, um olho fraco ou não usado vai perder permanentemente a sua conexão funcional com o cérebro. Na verdade, para a visão binocular, em particular, a janela de aprendizado fecha-se antes dos 5 meses de idade. Subtítulo: A janela emocional. Como sugerem os estudos sobre visão e os outros sentidos, os centros emocionais estão entre as primeiras partes do cérebro a serem ativadas depois do nascimento. A pesquisa mostra que as emoções se desenvolvem em camadas, cada vez mais complexas, mas até os bebês mais novinhos conseguem experimentar
sentimentos como alegria e tristeza, inveja e empatia, orgulho e vergonha. Os pais sintonizados com esse cronograma vão aprender que só cuidados amorosos têm condição de dar ao cérebro de um bebê a estimulação apropriada, que vai prepará-los para uma vida de felicidade, confiança e amor. A negligência pode programar o cérebro de um bebê para a depressão, enquanto os maus tratos criam circuitos próprios para a ansiedade e a violência, entre outras mazelas psicológicas. Até o mais novinho dos bebês sabe a diferença entre as expressões de felicidade e tristeza. Os pesquisadores descobriram que os bebês aos quais foi mostrada a imagem de um rosto feliz, combinado à gravação de uma voz alegre, ou de um rosto triste com a gravação de uma voz melancólica, prestam significativamente mais atenção do que naqueles expostos a combinações desconcertantes, como rostos felizes com vozes melancólicas, rostos tristes com vozes alegres. Ed Tronick, do Hospital da Criança de Boston, dedicou-se ao estudo da emoção do bebê e da conexão entre mãe e filho desde o início da década de 1980. Suas investigações revelaram que a capacidade de se sintonizar e conectar-se com outras psiques é um traço que possuímos desde o começo. Em um estudo Tronick, Giannino, 1986, foi descoberto que bebês de apenas 3 meses de idade conseguem detectar a depressão materna. Para investigar a capacidade de um bebê aprender esses estados emocionais, Tronick, Giannino, 1986, pediram a um grupo de mães que simulassem expressões deprimidas durante a interação cara a cara. Trabalhando com 24 bebês, 12 meninos e 12 meninas, entre 96 e 110 dias, os pesquisadores pediram às mães que tivessem com a criança uma interação normal de 3 minutos. E depois, 3 minutos de interação durante as quais elas simulariam uma depressão. Um grupo de controle teve de 2 a 3 minutos de interação normal entre a mãe e o bebê. As interações foram gravadas em videotape e o comportamento dos bebês foi descrito com intervalos de 5 segundos, de acordo com a ordem de ocorrência. Durante as interações normais, os bebês tenderam a entrar em interações positivas e alegres com as mães. Mas durante as interações deprimidas, ficaram negativos, protestaram e mostraram cautela. A negatividade continuou por um período breve, mesmo depois que as mães voltaram aos seus modos normais de interação. Em geral, os estudos de Tronick, 1979, 1980, 1982 e 1989, revelaram que as expressões faciais dos bebês são apropriadas para a ocasião e refletem o significado que lhes é comunicado pelas pessoas que cuidam deles. As crianças de apenas 6 meses de idade, sua voz, gesto e posturas, em crianças de apenas 6 meses de idade, sua voz, gestos e posturas transmitem acuradamente seus estados emocionais, sentimentos internos e objetivos externos no mundo. Claro, tudo a ver, né, gente? Subtítulo: A transmissão dos estados emocionais da mãe. Trabalhando com o psicólogo Andrew Giannino Jr., coordenador de um projeto da Fundação Nacional de Ciências sobre a capacidade do bebê de enfrentar o estresse, Tronick explicou por que motivo a prole de mães felizes, em geral, transmite uma sensação de alegria, enquanto os filhos das mães deprimidas parecem muitas vezes tristes e retraídos. A resposta, afirma a equipe, está no modelo de regulação mútua, criado pelos pesquisadores.
Um sistema onde o bebê e a pessoa que cuida dele formam um circuito de feedback que facilita o equilíbrio das emoções internas e um envolvimento saudável com o mundo. Essas duas funções estão inextricavelmente ligadas, porque as emoções internas afetam a motivação de um bebê para interagir com o meio ambiente. Um bebê angustiado, por exemplo, vai ser incapaz de manter o envolvimento com uma pessoa ou objeto por causa da distração provocada por seu sofrimento interior. Um bebê irritado vai carecer de motivação para brincar cooperativamente ou para procurar um reforço positivo. Por outro lado, um bebê feliz é o mais motivado para fazer essas coisas. Como os bebês conseguem regular o próprio estado emocional, dada a imaturidade do sistema nervoso e os percalços ambientais que vão da fome a um barulho repentino ou excesso de calor ou frio. Normalmente, eles aprendem a fazer isso com a ajuda da mãe ou do pai. A mãe ou o pai concentra-se no bebê e interpreta seu comportamento como comunicação de uma necessidade específica, seja ela comer, relaxar ou dormir. Ao ajudar a satisfazer essas necessidades, a mãe ou o pai facilita para o bebê regular seus próprios estados emocionais. A maioria parte do tempo, a maior parte do tempo, a tarefa da mãe ou do pai é simplesmente reduzir a estimulação, permitindo ao bebê um controle melhor do excesso demolidor de informações vindas do ambiente. Em outros momentos, a mãe ou o pai facilita a realização de um objetivo. Um exemplo: um bebê talvez queira pegar um objeto, mas ainda lhe falta capacidade para tal. A mãe ou o pai observador vai notar o olhar e o gesto da criança e vai colocar o objeto mais perto dela, eliminando assim sentimentos de angústia e facilitando o envolvimento com o mundo. Subtítulo: Em sintonia. No estudo contínuo Tronic e Giannino, 1986, descobriram que as mães e pais só entram em sintonia com seus bebês durante uma fração de tempo. Na interação ideal, a mãe ou o pai responde apropriadamente aos sinais do bebê e este responde à altura. Mas até as mães e pais mais sintonizados do mundo cometem erros de interação durante a maior parte do tempo. Por exemplo, quando o bebê sorri, dando o sinal de que deseja brincar, a mãe pode não responder. Por outro lado, a mãe pode tentar iniciar uma brincadeira, mas o bebê pode se retrair ou ficar com um olhar ausente, sem mostrar interesse, transmitindo a mensagem não, preciso ficar quieto. Às vezes esquecemos que, assim como os adultos precisam de algum tempo a sós consigo mesmos, as crianças também precisam ser deixadas por conta delas próprias. As crianças precisam experienciar tanto o companheirismo quanto a solidão para se desenvolverem bem. Usando as ferramentas do seu ofício, entre as quais o videotape, os psicólogos descobriram que para os bebês de 3, 6 e 9 meses de idade, a interação é coordenada só 3% do tempo. A chave para o desenvolvimento saudável está no processo de restauração. Na verdade, conforme os pesquisadores descobriram, 34% dos erros interativos foram consertados no passo seguinte da interação. A interação normal vai frequentemente de um estado mal regulado para outro bem regulado e vice-versa. Sempre que a mãe ou o pai se sintonizam com a criança, seu estado emocional melhora. Hoje em dia, a maior parte dos psicólogos do desenvolvimento concorda que o conserto de uma interação que acabou mal é uma peça-chave no desenvolvimento saudável do bebê.
ir consistentemente de um estado mal regulado para outro bem regulado ensina os bebês a se autorregularem e a se recuperarem das experiências desintegradoras ou desconcertantes. A criança passa a compreender que um colapso numa das suas relações primordiais pode ser corrigido e, por isso, sente-se segura. Essa segurança cria um cerne de sentimento positivo e estabelece fronteiras nítidas entre o eu e os outros. O bebê pode o bebê pode usar esse modelo para estabelecer relações íntimas no futuro, levando consigo um sentimento de confiança e poder à medida que entra no mundo. Na verdade, saber que os colapsos das comunicações em geral podem ser consertados alimenta um sentimento de independência que libera a criança para sair debaixo das asas da pessoa que mais cuida dele e explorar o mundo. Afinal de contas, deixar a mãe ou o pai para uma incursão no grande desconhecido intimida muito menos se a criança puder ter certeza de que, ao voltar, a relação pode ser restabelecida e a intimidade retomada. E isso, gente, porque a gente fala de criação com apego, né? Que na hora que você dá apego, dá colo, dá cama, dá peito, dá carinho, dá a mão, segura, até os 3 anos, ela se sente tão fortalecida que ela vai para o mundo com mais confiança e quando ela volta, ela sabe que tem ali, pessoas que vão lhe dar a mão novamente. A gente fala muito isso. Que lindo. Se o desenvolvimento saudável está ligado à experiência de interação coordenada, o desenvolvimento problemático está associado a períodos prolongados de emoções negativas e fracassos interativos. Isso explica por que os bebês de mães deprimidas ficam tristes e retraídos com tanta frequência. Devido ao seu próprio estado emocional, a mãe deprimida não consegue responder aos sinais de seu filho e, por isso, também não consegue dar ao bebê a ajuda de que ele precisa para se autorregular. Durante algum tempo, o bebê talvez continue tentando consertar a relação, mas a cada fracasso, a criança se volta mais para dentro para poder enfrentar a situação. Por fim, a criança, por fim, a experiência acumulada com a mãe deprimida afeta adversamente a psique e a estrutura do cérebro do bebê. A criança aprende a evitar o envolvimento social e conta cada vez mais com estratégias que reduzem sua sensibilidade ao feedback emocional inadequado que a mãe lhe dá. A criança vai desenvolver um senso de identidade de pessoa incompetente e uma percepção da mãe como alguém em quem não pode confiar. Depois que esse modelo começa a funcionar, vai orientar a interação da criança com o mundo. E ela provavelmente vai crescer como uma autossuficiência exagerada, esperando receber pouco apoio emocional dos outros. O que tudo isso significa para as mães e os pais? O que isso nos diz sobre a maneira pela qual devíamos interagir até com os bebês mais novinhos para maximizar sua saúde emocional? A mensagem é clara. Devemos prestar atenção em nossos bebês e satisfazer suas necessidades e carências. Devemos envolvê-los em interações emocionais que sejam alegres, animadas, positivas e respeitosas. Ao contrário da opinião popular, essas descobertas não exigem quantidades enormes de estimulação nem interação constante, mas exigem cuidados consistentes e amorosos e um clima de diversão e brincadeira, bem como períodos de envolvimento e afastamento para que os bebês possam dominar eles mesmos a sua condição de pessoas. Vamos para o próximo subtítulo. Subtítulo: Aventurar-se no mundo exterior, a janela da socialização.
À medida que os bebês passam do início da vida e chegam ao final de seu primeiro ano, assumem tarefas cada vez mais complexas. Uma criança de 6 meses vai brincar ao mesmo tempo, como é típico, com um objeto e com uma pessoa. Com 1 ano de idade, é típico os bebês brincarem com adultos que não conhecem tão bem assim ou com seus pares. Essas tarefas fazem mais exigências ao cérebro em desenvolvimento dos bebês. Para negociar esses desafios, o bebê tem de prestar atenção aos detalhes, organizar suas intenções e concentrar-se na situação que está acontecendo. Quando o bebê começa a andar, a relação emocional saudável com a mãe e o pai e a natureza da arquitetura do cérebro muda. Durante o primeiro ano, 90% do comportamento da mãe e do pai consistem em interação afetuosa e cuidados básicos com a criança. Por outro lado, a mãe ou pai de uma criança de 13 a 17 meses, que já está começando a andar, torna-se mais um agente de socialização, expressando uma proibição a mais ou a menos cada 9 minutos. Quando a criança já tem 2 anos, os pais precisam convencê-la a inibir a exploração irrestrita, as birras, o funcionamento dos intestinos e uma miríade de atividades que ela adora. Sem o elemento da inibição, enquanto freio à gratificação, a criança não teria autocontrole e não poderia, em última instância, atuar bem no mundo. Um estudo de Shore, 1996. Alan Shore, 1996-1997, psiquiatra da Universidade de Los Angeles, na Califórnia, observa que se os pais fizeram um bom trabalho durante o primeiro ano de vida do bebê, a criança que está começando a andar e que se aventura no mundo exterior no seu segundo ano de vida vai ser impelida por grandes quantidades de excitação e alegria, acompanhadas, claro, por hormônios cerebrais que fazem a gente se sentir bem, como as endorfinas. Em vez de trabalhar para chegar a essa situação, como fizeram durante os primeiros 12 meses de vida de seu bebê, agora a tarefa constante dos pais dar limite a ele. A maneira mais eficiente dos pais inibirem as emoções de prazer, observa Shore, é instilando na criança a sensação de vergonha. Fazendo sua estreia no firmamento das emoções humanas, entre os 14 e os 16 meses, a vergonha reduz singularmente a autoexposição e a exploração, diminuindo as quantidades de hormônios cerebrais que fazem a gente se sentir bem e inibindo o interesse, a excitação e a alegria. A introdução da vergonha como emoção básica altera para sempre a relação entre mãe, pai e filho. As interações cara a cara, que um dia trouxeram só alegria entre o par saudável mãe-filho ou pai-filho, agora também promovem o estresse. Contexto primordial para a experiência da vergonha, essas interações resultam em falta de sintonia grave. Se a criança se aventurou para além das fronteiras da segurança, uma expressão facial de desgosto da mãe ou do pai induz nessa criança uma sensação de choque e deflação. Dentro de uma criança, as emoções positivas logo ficam negativas, e essa transição rápida de emoção positiva para negativa é o sentimento que passamos a chamar de vergonha. Aqui eu discordo. Acredito que as crianças nunca deviam sentir vergonha. Quer ela seja administrada em doses pequenas ou grandes, a vergonha é sempre tóxica. Também concordo. A mãe e o pai, sintonizados com seu filho, não precisam controlar o comportamento da criança de uma forma crítica e penosa. Quando um certo ato da criança for indesejável, tudo quanto a mãe ou o pai precisa fazer é explicar isso com palavras, tom e voz, expressão facial e gestos.
Por favor, não faça isso. Ou, isso machuca, pare, por favor. Quando a criança persiste em jogar comida no chão, tire a comida da sua frente e digo: acho que você não está com fome. Depois de uma interação dessas, os pais podem ajudar rapidamente a criança a fazer a transição de volta a um estado de relaxamento, alerta e calma. Os pais que inibiram uma criança que está começando a andar, impedindo que ela fizesse alguma coisa errada, vão notar uma expressão facial negativa, colapso postural, aversão ao olhá-los nos olhos e rubor no rosto. Indícios não verbais de sofrimento interno. Uma mãe ou pai sensível e receptivo logo vai reiniciar e reentrar num estado de conexão mútua, consertando a ruptura recente. Vai permanecer com o bebê desde o encontro inicial, vai estar junto com ele durante a experiência de reprimenda que desencadeou até consertar a conexão, aliviando o estresse e ajudando a criança a ter sentimentos positivos de novo. A criança que é acompanhada habilidosamente ao entrar e sair de diversos estados emocionais, nos momentos apropriados, desenvolve o cérebro para uma vida vigorosa. Próximo subtítulo, já estamos acabando aqui o capítulo. Próximo subtítulo, a janela da linguagem. Conforme a discussão apresentada nos primeiros capítulos deste livro, o recém-nascido aprendeu no útero a reconhecer o som e a melodia da voz de sua mãe. A partir do 7º mês de gestação e até os 6 anos de idade, o cérebro humano é programado para aprender o significado, o som e o contexto das palavras. Hoje, os linguistas dizem que a janela para o reconhecimento da fala propriamente dito começa a se fechar depois dos 10 meses de idade, embora o circuito de aprender a sintaxe mantenha-se aberto até os 5 ou 6 anos. Depois que essas faculdades básicas são fixadas, os circuitos para aquisição de vocabulário nunca se fecham. Para as mães e os pais, a lição aqui é simples: conversar, conversar, conversar. Se conversarem muito com as crianças, as mães e os pais os ajudarão a desenvolver suas capacidades linguísticas até o seu potencial máximo. Os psicólogos Beth Hard e Todd Ridley, 1995, estudaram um grupo de 42 crianças nascidas em famílias de profissionais liberais, de operários e de desempregados. Durante os primeiros 2 anos e meio de vida dessas crianças, os pesquisadores passaram 1 hora por mês gravando toda a palavra falada e toda a interação entre mãe e filho, pai e filho, que acontecia na casa. Depois de organizarem 1.300 horas de interação, que envolveram milhões de palavras comuns ditas desde o nascimento, Hart e Ridley, 1995, finalmente submeteram as crianças a um teste padrão de QI quando elas tinham 3 anos. Descobriram que as crianças filhas de profissionais liberais foram as que fizeram mais pontos, mas as análises mostraram que a variável-chave era a linguagem. O filho de um profissional liberal escutava, em média, 2.100 palavras por hora durante as sessões de gravação. Os filhos de operários ouviram 1.200 palavras, e os filhos dos desempregados ouviram só umas 600 palavras. Quando as crianças estavam com 2 anos de idade, todos os pais e mães do estudo começaram a conversar mais com seus filhos, mas a essa altura, a divergência entre as crianças era tão grande que aquelas que tinham ficado para trás jamais conseguiram alcançar as outras. A divergência no desempenho acadêmico manteve-se em todos os grupos durante todo o curso fundamental. Olha, foi uma pesquisa bem longa, né? No papel de marca-passo das faculdades cognitivas,
A pequena janela da linguagem que há no cérebro é crucial. Um estudo em creches feito por Hart e Ridley descobriu que as crianças com quem se conversava desde muito pequenas saíam-se melhor mais tarde na resolução de problemas. Uma pesquisa que sublinha de novo a importância crítica da palavra falada para o desenvolvimento mental das crianças. Mas só conversar não basta. Mais importante ainda que a quantidade de conversa é a carga emocional que as palavras carregam. Filhos de profissionais liberais acumulavam feedback positivo 30 vezes por hora, 2 vezes mais que os filhos de operários e 5 vezes mais que os filhos dos desempregados. A maneira com que falamos com nossos filhos pode preparar o terreno para uma vida inteira de fracasso ou êxito. Uma série de estudos mostra que a fala estridente e cantarolada, conhecida como fala de criança, ajuda os bebês a conectar objetos a palavras. Outros estudos provam que a conversa recheada de sentimentos impulsiona o desenvolvimento do cérebro, muito mais efetivamente que uma conversa destituída de emoção. A gentileza vence a raiva e a paciência vence a irritabilidade todas as vezes. Próximo subtítulo, já estamos terminando. Estilo e substância. A experiência é tão impactante que pais e mães amorosos de culturas diferentes transmitem estilos diferentes de raciocínio. Good 2000. A assinatura cognitiva pode manter-se constante durante muitas gerações no decorrer da vida de toda criança. Richard Nisbett, psicólogo social da Universidade de Michigan, criou uma série de experimentos em que era mostrada a estudantes do Japão e dos Estados Unidos uma cena aquática em desenho animado, na qual um peixe grande nadava entre outros menores. Mais tarde, ao descrever o desenho animado, os estudantes japoneses tenderam a prestar atenção ao pano de fundo, descrevendo a cor e o ambiente do lago, a textura do fundo do lago, as algas e assim por diante. Por outro lado, o peixe grande foi a primeira coisa a chamar a atenção dos estudantes americanos, que depois descreveram os peixes menores em relação a ele, principalmente quando faziam algo notável, como nadar rápido. Em geral, os estudantes japoneses comentaram o pano de fundo ambiental 70% mais que os estudantes americanos, que, por sua vez, tenderam a se concentrar no primeiro plano. Interessante, né? Quando o mesmo peixe foi mostrado aos estudantes japoneses num cenário diferente, eles tiveram dificuldade em identificá-los, mas os americanos não. Particularmente notável foi um estudo realizado com estudantes americanos e chineses sobre a abordagem a argumentos contraditórios e a tendência a ver as coisas em preto e branco ou em nuances de cinza. Foi pedido aos estudantes que tomassem posição a respeito de uma questão, nesse caso, o financiamento de um projeto de adoção. Quando lhes foram apresentados argumentos contrários à sua posição, os americanos redobraram a defesa de sua postura, demolindo os oponentes no debate. Os asiáticos, por sua vez, amenizaram suas opiniões para acomodar as críticas. Quando lhes foi pedido para comentar uma discussão entre mãe e filha, os americanos ficaram ao lado de uma ou de outra. Por outro lado, os chineses equivocados acharam que mãe e filha deviam tentar mais seriamente chegar a um entendimento. Em síntese, os cientistas descobriram que os orientais pensam mais holisticamente, prestando mais atenção ao contexto e aceitando mais facilmente as contradições, o yin e o yang de cada situação.
Os americanos, por seu lado, pensam mais analiticamente, separando um objeto do seu contexto e aplicando a lógica formal para ir mais fundo e chegar a uma versão da verdade. Apesar da transmissão de um estilo de raciocínio por gerações e gerações, alguns estudos mostram que as atitudes estão claramente enraizadas na experiência e não nos genes. Norte-americanos, filhos de asiáticos, nascidos e criados nos Estados Unidos, têm o mesmo estilo dos norte-americanos de origem europeia, e não o dos seus parentes da China, Coreia ou Japão. As descobertas de Michigan questionam um princípio básico da psicologia, que, seja qual for o ambiente cultural, no fundo, todos os seres humanos têm o mesmo processo básico de raciocínio. Nisbet e seus colaboradores concluíram, ao invés, que os processos de raciocínio variam de cultura para cultura, revelando nosso cérebro como profundo, como produto da experiência que tende a apresentar várias vastas diferenças dependendo do ambiente em que foi educado. Ou seja, o ambiente, né? O ambiente, a conversa, a empatia, o colo. Vou ler o resumo e a gente finalizou o capítulo 9. Resumo. O tipo de cuidados que as mães e os pais têm com os filhos afeta permanentemente o desenvolvimento do cérebro. A aquisição da linguagem, a cognição e a inteligência reforçam-se mutuamente e dependem de uma relação interativa e afetuosa entre a criança e a mãe e pai. O que o oxigênio é para o cérebro, as palavras faladas respeitosamente e abraços dados com amor são para a psique jovem. Pontos chaves para mães e pais. As mães e pais que desejam estimular o cérebro do seu filho farão isso de maneira mais eficiente por meio de uma relação cálida e amorosa com a criança. Os bebês precisam tanto de estimulação quanto de uma redução de estímulos. As mães e os pais reforçam o comportamento da criança dirigido para um objeto, ajudando-o a alcançá-lo, eliminando assim sentimentos de angústia e facilitando o envolvimento com o mundo. Quando a conexão mental intuitiva entre mãe, pai e filho é interrompida temporariamente, a mãe ou o pai devem restabelecer logo a conexão para resolver o problema. Consertar uma relação que foi cortada é peça-chave para o desenvolvimento infantil. Introduza um elemento de diversão e brincadeira nas suas interações com seu filho, sempre que possível. Os bebês precisam aprender a se entreterem consigo mesmos e a ficarem contentes sozinhos. Permita que se afastem de você num ambiente seguro. A melhor forma de ensinar a língua é conversar com as crianças, com as emoções apropriadas e ler para elas em voz alta. Ai, que bonitinho. Foi um capítulo até bom, foi agradável. Muito interessante. A experiência arquiteta do cérebro. Foi muito bonito, muito legal. Muito obrigada pela sua companhia. Gostei muito desse capítulo, muito legal. Muito Muito bom legal. aprender tudo isso, né, antes da gente ter um bebê, que aí você pode ir aprimorando isso tudo. Quanta informação, né? Muita Que coisa. informação e muito legal. Muito bom esse livro.